Hello! Vamos continuar o papo da semana passada. Eu estava falando sobre viajar com animais para o exterior, passei algumas dicas e hoje eu vou continuar. Mas antes de falar dos gatos, eu queria falar sobre uma pergunta que me fizeram que eu achei bastante pertinente, até porque eu estou tendo problemas. E ao narrar esse problema para algumas pessoas, eu tive diversas, não 100%, mas eu tive uma grande maioria de pessoas que também tiveram problema com essa agência de viagens e especificamente com uma determinada pessoa. Não vou falar o nome dessa pessoa, não vou falar o nome da agência de viagens, até porque no momento eu ainda estou bastante magoada, bastante triste com o que aconteceu, então eu vou esperar isso, né, acalmar, aí eu posso falar com mais propriedade no futuro sobre o que aconteceu e, né, de quem ou quem deveria assumir a culpa disso. Bem, eu fiz porque eu estava muito atarefada e eu tinha toda a documentação, tenho, né, aliás, ainda toda a documentação de gatos para fazer e nessa minha viagem longa e mulher ainda por cima vai viajar, você imagina, leva 1, 2, 3 ou 15 malas para ficar de 3 a 6 meses fora. Então você imagina como é estressante para uma mulher fazer essa decisão toda. Aí eu decidi, eu vou contratar uma agência de viagens para garantir que essa parte da viagem, né, esteja já toda correta na mão de outra pessoa e eu vou focar em outras áreas. E foi um grave engano que eu cometi, porque eu pensei que eu tiraria um peso das minhas costas e na verdade não, eu não tirei um peso das minhas costas, parece que eu pus mais um peso das minhas costas. Eu fiz esse pedido, né, de 2 passagens aéreas para mim e para o meu marido, porque meu marido vem para o Brasil para me ajudar a levar minhas malas e meus gatinhos. 24 horas depois, fizemos o pedido para que os meus gatos também fossem. Em primeiro lugar, como esta pessoa que estava incumbida de passar valores para mim não verificou corretamente qual era o valor que custaria para os gatos irem comigo, ela me ofereceu uma determinada passagem para eu ir viajar e essa passagem, com o valor somado do que eu vou pagar também pelos gatos, ficou mais caro do que uma conhecida minha que está viajando pela Delta, ao invés de Air Canada, que é a que eu vou, e vai poder levar o gato na cabine com ela, porque lá eles aceitam, né, um kennel flexível muito maior. Então, eu fiquei em desvantagem. Essa minha amiga vai pagar $100 para o gato ir com ela, na mesma semana praticamente que eu, né, dia diferente, mas a mesma semana que eu, e eu vou pagar $270 por cada um dos meus gatos que vão no cargo, não vão na cabine junto comigo. Já é um primeiro problema. Segundo, eu passei por escrito para esta pessoa meu nome, data de nascimento, nome do meu marido, data de nascimento, os documentos que eram necessários, que eu tinha em mãos na época, e né, não tinha o passaporte do meu marido comigo, passei os dados para ela bonitinho, o nome dele não é brasileiro, ele é americano. Então eu acredito o seguinte, quando uma pessoa tem dificuldade, ela não sabe distinguir o que é nome e o que é sobrenome de uma pessoa, ela tem que ter humildade de perguntar. Se não para mim, uma outra pessoa que saiba mais do que ela. Ela não perguntou. Quando as minhas passagens chegaram e eu fui buscá-las, porque logicamente aí eu precisava assinar a documentação comprovando que eu estava pagando por aquilo, ela me deu um papel. Eu vou mostrar esse papel, mas eu não vou, logicamente, mostrar o nome da empresa, nem... Pelo que saiba aqui, nem consta também o nome da garota. Mas vamos lá. Esse foi o papel que ela me deu e mandou que eu conferisse os dados. Eu não estava conseguindo enxergar, mesmo com óculos, e comentei isso com ela, então ela leu para mim. Só que quando ela foi ler o nome das pessoas, ela leu nome e sobrenome na sequência normal, como, por exemplo, Vânia Cristina Salvador Billow. Ela não passou o que era o nome e o sobrenome. Ela passou aquilo lá daquele jeito. Falei, bom, é isso mesmo, tá em ordem. Ela não passou para mim data de nascimento, nem nada. E aí vocês vão ver que incrível que é. Onde aparece certos dados, o que é nome, sobrenome, data de nascimento, e eu vou colocar isso aqui bem assim para vocês verem. Olha que clarinho que aparece aqui em cima algumas coisinhas escritas. Você consegue saber o que está escrito? Agora imagine uma pessoa que está de óculos que já falou que não estava conseguindo enxergar muito bem. Por que eu estou explicando isso? Porque alguns dias depois eu tirei foto disso aqui, ampliei, joguei no meu computador para conseguir ler o que estava aqui
e vi que ela tinha colocado a minha data de nascimento errado, o nome do meu marido errado, porque ela considerou o nome do meio do meu marido como o sobrenome dele, e passou também valor errado do que seria cobrado dos meus gatos. Ela passou para mim, eu tenho por escrito, printei tudo que nós estamos conversando. Ela passou para mim que o valor de cada um dos meus gatos indo pelo cargo seria de $170 e não era, eram 270. Quando eu expliquei para ela o que estava acontecendo, enviei um e-mail e informei, olha, o nome do meu marido, né, porque eu fiz tal procedimento assim, 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 porque na hora eu não estava conseguindo enxergar, já tinha comentado. Eu cheguei em casa, ampliei tudo e vi que você errou o sobrenome dele, você errou minha data de nascimento e o valor para os gatos não é esse. Como ela já tinha errado minha data de nascimento e o nome do meu marido, eu decidi checar no site da Air Canada se estava tudo em ordem com os gatos, porque eles são minha prioridade. E aí eu descobri que o valor estava errado. Como o valor para levá-los estava errado, eu pensei, o que mais ela pode ter errado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro de, né, tudo que está escrito, está previsto. E aí eu vi que tinha 2 tipos de medidas do container flexível que pode ser levado na cabine. Só que para isso você precisa saber qual é o modelo do avião. Então eu também perguntei qual era o modelo de avião, tal, e parece que ela ficou meio ofendida, não sei se brava até com ela mesmo, porque ela errou em diversas coisas, ia ter que corrigir, e algumas delas exigiam uma documentação maior, que eu não tinha. Ela queria a cópia do passaporte do meu marido, e meu marido estava com o passaporte nos Estados Unidos. O momento que ela estava falando comigo, o meu marido estava dormindo ou indo para o trabalho, porque são 5 horas a menos que ele tem lá. Então, estava tudo dispareado, eu não estava conseguindo explicar. Passei para ela um outro documento oficial dele, que é o RNE, aqui do Brasil. Ela não aceitou. Minha data de nascimento, ela disse que foi a pessoa dessa agência superior, né, que faz todas as coisas para eles, é que errou ao passar os dados. E aí eu voltei a perguntar, bom, por favor, olha então a mensagem toda que eu passei e verifica o valor, porque você falou para mim 170 e no site está 270. Só veio a resposta, valor correto é 270, ponto. Não tenho pedido desculpa, não tenho uma explicação, não tenho nada, foi assim. Quer dizer, se eu não soubesse, se eu não tivesse visto isso com antecedência, eu teria chegado no guichê para o pagamento, porque esse tipo de coisa você só paga lá na hora, e se eu não tivesse o dinheiro certinho para pagar, eu ia me ferrar. Porque eu não estaria contando com $200 de diferença de valor. E eu acho que isso é suficiente para que você preste um pouquinho de atenção. Ou então, no mínimo, peça desculpa por ter errado algo que tem um valor, assim, próximo aí de uns R$800. Isso foi um caso e perguntei para ela, por favor, para verificar qual é o modelo de avião que eu vou voar, para ver se realmente esse é o tamanho do kennel que pode ser levado dentro da cabine. Porque todo mundo que eu conheço leva o gato na cabine e eu não vou poder levar porque meu gato é grande demais, porque o espaço é pequeno demais. Não estou entendendo. Houve de novo aquele estresse, eu não sei se ela ficou ofendida por causa disso. Ela falou, todas as informações que eu passei estão corretas porque elas foram passadas de alguém que é superior a mim. E aí eu perguntei, se é superior e se está correto, porque veio a data de nascimento errado, porque veio, e você mesmo disse que você passou certo, porque que veio o nome do meu marido errado, porque que veio o valor dos gatos errado. E aí a coisa só foi piorando e o meu sentimento de não estar sendo bem assessorada foi aumentando, porque eu sozinha sempre fiz isso muito melhor. E aí eu comentei com uma outra pessoa da empresa o que estava acontecendo, pedi ajuda, ela tinha passado para a gerente não falou comigo, mandou de novo a menina que tinha feito coisas erradas corrigir. A coisa continuou degringolada porque eu mandava uma mensagem e ela já não queria mais ler a mensagem. Ela simplesmente lia as primeiras palavras, copiava e colava alguma coisa que ela já tinha me dito e colocava ali para eu ver. E não era o que eu queria, ela não estava lendo a mensagem. Porque aí ela colocou para mim que não teria problema algum dos gatos viajarem no cargo se eles tivessem no mínimo 6 quilos. Bom, primeiro ela disse no mínimo 10 quilos e eu fui obrigada a corrigi-la. Meus gatos não têm 10 quilos. Meus gatos têm 5 quilos e pouco e 6 quilos e pouco. Com o kennel, não ultrapassará 10 quilos. Aí ela corrigiu, mas não pediu desculpa e não disse que estava errado, que colocou errado nada. Ela simplesmente corrigiu e falou, não, eu acabei de conversar com eles me disseram que o peso mínimo é 6 quilos. Tá bom, eu acabei de falar pra você que um gato meu tem 5 quilos e pouco e o outro tem 6 quilos e pouco. Então, um eu tenho certeza que pode ir. E o outro?
Aí ela copia e cola de novo a mesma mensagem de que é no mínimo 6 quilos. Eu tive que ligar, implorar, pedir para falar com a gerente, para a gerente entrar em contato comigo. E aí o que eu tenho de resposta da gerente é: se você não está contente com o nosso serviço, por favor, procure uma outra agência. Há 2 semanas, infelizmente não dava, porque se pudesse eu teria feito. Eu realmente teria feito, porque foi bastante insatisfatório o que eu tive até agora, e esse mar de coisas erradas ainda não terminaram, porque eu ainda preciso receber as passagens corrigidas, porque até agora, né, o nome do meu marido consta errado, e eles me disseram que só vão entregar as passagens 2 dias antes da minha ida. Então, na quinta-feira só que eu vou estar recebendo isso. Tudo isso é para dizer que se vocês tiverem a chance de fazer sozinhos, façam, porque sinceramente, foi perda de tempo eu ter contratado uma agência. Eu faria muito melhor sozinha, como parece que estou provando que conseguiria, porque de todos os erros e informações erradas que foram me passadas até agora, quem corrigiu tudo, quem entendeu o que era para fazer, fui eu e não eles. Voltando aos meus gatinhos. Esses 2 gatinhos vão dar muito pano para manga aí, porque tem diversas regras dentro das empresas aéreas que dizem que você não pode transportar um gato se a temperatura estiver muito baixa, abaixo de 0, ou acima de 26 graus, porque está muito calor e os cargos não, né, poderiam ficar quentes demais e ter algum problema para os gatos, ou então na espera até chegar ao avião poderia haver algum problema. Então, por isso, eles se reservam o direito de não transportar gatos quando a temperatura está muito alta ou muito baixa. E também tem um agravante: em período de alta temporada, no caso agora final do ano, a partir do dia 15 de dezembro até mais ou menos 14, 15 de março, eles não aceitam nenhum animal no voo. Dificulta mais ainda as coisas. Eu estou indo 1 semana antes desse prazo final que eles dão e ainda corro o risco de chegar no aeroporto e não ter os gatos embarcados. Por quê? Porque eles vão verificar a temperatura no Canadá, em Toronto, onde eu vou parar, e depois em Phoenix. Se algum desses lugares tiver temperatura inferior a 0 graus ou 0 graus, eu não vou poder embarcar os gatos. Aí, nesse caso, eu vou ter que ter membros da minha família lá comigo no aeroporto, porque se eles não puderem ser embarcados, eles voltam para minha cidade, e aí sabe-se lá quando é que eu vou conseguir transportá-los para os Estados Unidos. Outra coisa, transporte de gato. Gato é extremamente sensível, extremamente arisco, é estressado, feito a dona. E aí, para deixar a situação um pouco menos caótica, a minha veterinária sugeriu que eu usasse um floral de bar específico chamado Rescue Remedy. Esse floral também é usado para adultos, para pessoas, não só para animais. Então eu achei bastante interessante, a veterinária me passou, né, a dosagem, eu não vou citar para vocês. Você vai conversar com seu veterinário e verificar qual é a dosagem que vai ser necessária para o animal que você vai levar contigo. Outro fato importante é que a pessoa que produziu o floral de bar para mim, né, na farmácia de manipulação, comentou que o ideal não é dar esse floral de bar só no dia que o animal for viajar. Até para acostumar um pouquinho o organismo dele, porque o floral de bar costuma agir devagarinho, é para você começar isso no mínimo uns 5, 6 dias antes da viagem, para ele se acostumando, já ir se acalmando, e aí no dia não ter tanto problema, não ter tanto estresse e sofrimento por parte deles e dos donos também, porque a gente fica extremamente nervoso vendo que o animalzinho está sofrendo. O que mais eu posso falar de hoje? Cancelamentos. Vamos esquecer um pouquinho dos gatos, vamos passar para os seres humanos agora. Se você vai viajar em curta temporada, você não vai precisar cancelar muita coisa. Mas supondo que você vai ficar 1 mês fora, você já pode tentar cancelar algumas coisas por um determinado período, né? Como, por exemplo, internet, TV a cabo, força, luz, telefone. Esse tipo de coisa você pode tentar cancelar por um tempinho. E se você vai ficar bastante tempo fora, 5 meses, 6 meses, como é o meu caso, ou 1 ano, ou simplesmente está mudando de uma vez, aí você tem que cancelar tudo permanentemente. Então verifique os prazos para você poder fazer tudo isso, anote os protocolos de todas essas empresas, porque eles são loucos para dizer que não fizeram uma coisa que, né, fizeram. Então, tenha tudo isso em mãos para que você não sofra mais tarde. Se você tem casa própria, você vai deixá-la fechada? Se você vai deixar fechada, você tem a intenção de deixar uma pessoa responsável por dar uma olhadinha nessa casa de vez em quando, ver se está tudo em ordem, pagar o IPTU para você? Se você tem esse tipo de coisa, você precisa, né, passar esses dados todos para essa pessoa de confiança.
Agora, se você quiser vender ou alugar o imóvel próprio que você tenha, você vai precisar fazer uma procuração pública, não serve procuração particular. Pública, o que é isso? Você tem que ir até o cartório, né, deixar alguns dados com eles, alguns documentos, e vai com a pessoa para a qual você vai dar essa autorização, né, da procuração, para que ele possa alugar o imóvel para você ou vender para você. Logicamente, isso é óbvio que você vai ter que dar isso nas mãos de uma pessoa que você confie muito, porque você vai estar dando a casa na mão da pessoa. Para carro é a mesma coisa, só que você pode fazer uma procuração particular até mais ou menos, se não me engano, uns 24, 25 mil, se não me engano. Depois desse valor, precisa ser procuração pública também. E na minha cidade, pelo menos, eu não sei se isso é um valor tabelado, quando eu fiz procuração pública no começo do ano, eu paguei mais de R$200 por isso. Então, pensa muito bem se você vai precisar ou não e já vá contando com esse valor que você vai gastar. E se você não vai vender o carro, você só vai deixá-lo parado na garagem da sua casa ou, sei lá, na casa de alguém que você conheça, de alguém da sua família, você vai precisar deixar numa garagem preferencialmente coberta, verificar quem vai pagar esse PVA, deixar tudo em ordem para que a pessoa pague, se tem seguro ainda para pagar, se essa pessoa vai pagar esse seguro para você, como é que isso vai acontecer, e a bateria do carro vai ficar um bom tempo sem utilizar, ninguém vai utilizar, então desconecta os cabos, ou então se você deixar conectado o cabo da bateria, pede para que a pessoa que vai ficar responsável pelo seu carro, ligue esse carro pelo menos uma vez por semana para não descarregar sua bateria. Tá gostando das dicas até aqui? Então deixa o seu curtir no Facebook ou no YouTube. Não banca mão de vaca nessa hora, que dar um curtir é de graça. Então dá o curtir no Facebook ou YouTube. Tá no YouTube, aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser avisado toda semana quando um vídeo novo está sendo lançado. E eu espero ver vocês comigo aqui na semana que vem, ao vivo ou não, né? Eu vou deixar um vídeo para vocês. E vão torcendo para que a minha viagem dos meus gatinhos seja muito bem sucedida. Até mais!